Não é sobre uma mesa, é sobre a restauração de vida, de família. Hoje eu posso dizer que a minha família foi restaurada, a família que eu tanto sonhei foi restaurada sim pela mesa. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós iremos falar sobre mesa com propósito. Qual é a importância de se ter uma mesa? Será que o que é mais importante, o que está em cima da mesa ou os que se assentam à mesa? Então hoje eu convidei uma amiga muito especial que eu tive o privilégio de conhecer em um evento também muito especial, Edilene Tomás. Tomás? Isso, Acertei, certinho. Tomás. É porque geralmente a gente fala Thomas, né? Todo mundo fala Thomas, mas é Tomás. Tomás. Então, gente, Acertou. nunca tinha ouvido esse sobrenome, Tomás, mas seja muito bem-vinda. É um Obrigada, prazer Raquel. tê-lo aqui. E quando eu vi o nome, esse Mesa com Propósito, eu achei muito interessante. Achei maravilhoso. E falando nisso, gente, esse é o Instagram dela também. Então você pode ir lá procurar Mesa com Propósito e segui-la lá. Tá bom? Segue ela lá, ela tem super dicas de mesa e também de coisas maravilhosas que ela produz também. Isso aí. Eu queria agradecer, né, Raquel? É um privilégio, é um desafio. É a primeira vez que eu participo de um Que podcast. bom! Daqui a pouco o rosto já vai ficando vermelhinho, mas quem me conhece já sabe. É porque vai ficando rosadinho, combina com a blusa. Vamos dizer que sim. Mas é um privilégio, uma honra mesmo, ainda mais para falar sobre a mesa, né, que é algo transformador, verdadeiramente é isso, transforma mesmo. Eu posso falar por experiência própria, né, Bom. que eu vejo muitas mudanças em mim primeiro, né, para depois na minha família através da mesa. É algo assim que tem que experimentar para saber. Sim. E não é frescura, né, Edilene? Não, Porque eu não. acho, não sei você, mas no início, quando a gente começa assim, a gente começa a ouvir, ai, que frescura, pra que eu vou gastar tempo com isso, Isso é né? coisa de gente rico. É, e foi incrível, porque quando eu também comecei, a minha filha falava assim, nossa, mãe, você tá muito chique. Não, sabe uma coisa que eu escuto muito, que eu acho até assim, é engraçado, mas se você for parar pra pensar, é triste. Isso. Quando os filhos olham e falam assim, uau, quem que vai vir aqui? Nossa, você tirou as palavras. Eu pensei isso, e isso é uma verdade. E corta, e o meu coração também corta e fala, gente, Como assim, né? é para vocês. Então, assim, até trazer esse costume, até eles entenderem que vocês são importantes, é para nós, É verdade. é um desafio. O coração já chora bastante, né? É. Então, aconteceu isso com você também. Aconteceu. Aconteceu, na verdade, para falar a verdade, assim, o começo mesmo, como que eu comecei Sim. a colocar a mesa, foi na pandemia. Que eu me vi em casa, né? Nunca fiquei em casa, sem trabalhar, e comecei a ver, né? Conheci o livro da Dev, e foi assim que eu comecei, na pandemia. E eu comecei não montando a mesa Uhum. assim, tradicionalmente, igual a gente fala, né? Eu comecei a fazer mesas temáticas para os meus filhos, Uau. porque como eles estavam em casa também, todo mundo em casa, então um dia uma mesa era de dinossauro, Que outro dia era legal. de flores, foi assim o começo, não foi uma coisa tão assim tradicional. E eles achavam o máximo, né, de acordar, descer e ver que aquela mesa de café, né, diferente, especial. Eu acho Sim. que a palavra especial define muito a mesa, porque realmente é o que faz a pessoa se sentir especial, honrada, né, de ter a Sim. mesa ali. Então foi assim o começo. Só que aí quando a chave virou mesmo assim na minha mente, no meu coração, foi quando eu vi, né, os versículos que falam até da medida da mesa, o que colocar na mesa, os talheres, né, e tudo. E quando a minha mente olhou para isso, eu abri a minha mente assim para isso, eu pensei assim, não tem como não ser especial se Jesus está falando tão detalhadamente, Sim. né, a medida, o que fazer, quando fazer. E a gente vê muitos versículos, muitas histórias que relatam isso tão bem, se a gente Sim. for lembrar no caminho de Emaús mesmo, né? Nossa, é lindo, Quando né? eles reconheceram, né? Ali foi no partir do pão.
Então, às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, esse partir do pão é só numa ceia. Não, é todos os dias você come. Não importa se é um prato simples, um copo de requeijão, É, né? No Brasil a gente vê muito isso. Aqui também, né, tem copos mais simples. E não importa o tipo do prato, o que que você vai fazer. Todo dia você come alguma é. coisa. Então é a maneira de fazer isso, né? Que faz toda a diferença. Então, essa transformação começou em mim primeiro, vendo a importância de algo que eu já tinha, às vezes, posso até ter lido, né, na Bíblia Uhum. alguma coisa sobre a mesa, mas não com esse olhar de importância, né? Porque se você for pensar, eu acho que a mesa é o móvel mais importante da casa. É o único lugar que você vai ter a sua família junta, que você vai estar olhando olho no olho, porque o quarto é importante, você vai Sim. descansar, mas ninguém dorme todo mundo junto ali, É, né? Então, a mesa é o lugar que une mesmo, né, a sua família, é aquele momento que você tem o privilégio, né, o presente de estar todo mundo junto. Eu até comentei que o meu filho mais novo, eu nem falei de mim, né? Eu tenho um casal, né, uma menina de 15 e um menino de 7. E na época que eu comecei, ele tinha 4, né, 2020, ele tinha 4. E um dia de semana que meu marido veio almoçar em casa, né, todo mundo assim sentado na mesa, eu fiz uma mesa simples, mas com todo carinho. E eu lembro que ele olhou assim, olhou ao redor assim, olhou para todo mundo. E bem assim animado, sabe, falou uhum. assim: "Mãe, olha só, tá todo mundo aqui". Uau. Quando ele falou assim, o olhinho brilhando, eu fiquei muito emocionada, porque são coisas que a gente vai perdendo. Sim, O trabalho, a correria, ainda mais aqui, todo mundo, né, não para nada e sempre correndo atrás de alguma coisa, e o que realmente importa vai ficando, vai é. ficando. E momentos assim tão simples, né, de uma criança de 4 anos parar e perceber, tá todo mundo aqui. E numa época de pandemia, que muitas pessoas perderam muitas pessoas É. também, parentes, amigos, e, e eu pude ter esse presente, né, que é enxergar a mesa com um Com propósito, um propósito. né? Eu acho interessante, assim, como você começou, é temático, né? Então, assim, começou bem divertido, trazendo, Bem assim, leve, né? bem leve isso, uma coisa leve, que foi trazendo as crianças também, né? Porque eles gostam disso, né? Então, assim, achei super interessante, porque você foi envolvendo eles também, né? É, E a gente, assim, você falando do caminho de Emaús, eu acho interessante porque o que me traz um pouco dessa passagem que eu entendo é porque essa constância que eles tinham de se assentar à mesa com Jesus, eles sabiam como Jesus partia o pão, da verdade. forma que ele partia, como ele o Uhum. pegava. Como ele falava. E isso, então, assim, a mesa, quando estamos ali juntos, vai criando essa memória, vai criando essa afetividade no sentido, a minha mãe. Ela coloca desse jeito o Uhum. talher, o pão. Ela toda vez faz esse bolo. Então, assim, traz essa memória quando, né, eles forem voar, né, para a vida adulta deles. Então, eu gosto também muito dessa passagem porque, tipo assim, é uma coisa dessa constância que eu acho que alguma coisa também nós falamos e você falou sobre a constância, né? Eu acho É. que nos bastidores a gente tá conversando, então, tipo assim, essa constância. E eu começo a perceber como que minha mãe faz, como que meu filho também se comporta. Então, assim, isso é muito É, interessante. uma coisa que a gente, se for perguntar, toda casa tem isso. A gente até comentou também do lugar, né? Sempre a mãe, o pai gosta daquela cadeira, É. daquele cantinho. Aí, se você parar para pensar, igual você falou, quando eles forem voar, né? Quando tiverem suas próprias famílias, a gente fica imaginando quando se reúnem, sempre vai ter aquela memória. Meu Uhum. pai gosta de sentar nessa É. cadeira, eu gosto de sentar aqui. E são coisas assim que vão perdendo valor. Não é questão de, assim, tem que ser assim, não é isso. É porque cada um tem o seu jeitinho, né? É. De sentar, de fazer as coisas mesmo. E isso vai criando as memórias na gente, vai dando valor. É tão bom quando você entra em casa, sente um cheirinho, né, de comida, um cheirinho Sim. gostoso. E nada melhor do que estar ali na mesa desfrutando isso, vendo, né? A gente conhece vários tipos de pessoas que dão, assim, seus testemunhos, né?
que várias famílias não tiveram esse privilégio. Eu mesma não comecei a ter esse privilégio assim tão cedo Sim. de estar ali reunido. Sempre tenho lembranças da minha avó que amava, né, cozinhar italiana Uau, e tudo. bastante Família, pasta. família cheia, né, a casa cheia, né, a família sempre juntas, mas assim, não específico a mesa. E quando eu era criança, tinha uma família que, inclusive, a mãe é minha madrinha de casamento, a Sueli, e ela sempre colocava a mesa posta. E eu não tinha isso na minha casa. E quando eu olhava, eu via, né, os pais, os filhos, e eu sentava assim junto com elas e eu pensava comigo, quando eu tiver a minha família, eu quero isso, eu Sim, quero viver isso. Porque era muito gostoso. Eu não entendia, não tinha noção se aquilo era chique, se aquilo era caro, mas o que que eu olhava, o que que eu via? Uma família reunida e junta ali sim, e desfrutando aquele momento ali de comunhão, né? E isso não foi tão assim arraizado em mim imediatamente quando eu casei, eu comecei a fazer, mas eu fico lembrando hoje, eu vejo que a mesa já estava em mim há muito sim, tempo e foi aflorando agora, né? Depois da pandemia, por conta de parar. Às vezes a gente para certas coisas, às vezes você perde um emprego, às vezes é uma pandemia que te para, mas se você analisar o porquê daquilo, vai ter um propósito. E surgiu a mesa com propósito, esse nome, justamente por isso, porque eu comecei a ver muito na internet, né, pessoas fazendo a mesa e tudo, algumas comentando, isso é uma moda, vai passar. E quando você vê que está ali na Bíblia, sim. não pode passar, não É. pode passar. Deus gosta de estar ali, né, na mesa. E a presença de Jesus na mesa faz toda a diferença. E essa mudança começou em mim quando eu percebi que fazer a mesa, não assim, lógico, a gente gosta, né, de a Uhum. pessoa chegar, uau, que mesa bonita, né, o Sim, marido falar, o filho falar, mas quando você faz a mesa, pensando no pão da presença que é Jesus, você pode fazer a mesa só para você. é, Igual muitas vezes na parte da manhã eu gosto de estar ali com a bandeja posta ou mesmo a mesa posta só para mim e Jesus ali no meu momento de devocional. E isso muda todo o meu dia. Isso muda o meu pensamento mesmo, sim, assim, de como, o que que eu vou fazer hoje, por que que eu vou fazer. Então é isso, a mesa tem que ser vivida, não adianta a gente estar aqui falando, ai, faz isso, com o que você tem. Quem me conhece e tem o meu Instagram também, sabe que eu fico inventando as coisas, eu evito de jogar coisas fora, porque sempre eu olho assim uma coisa e imagino o que que eu posso fazer com sim. aquilo. Um vidrinho de suco, vai ser um vasinho de flor amanhã. Que legal. Então, assim, não é gastar, não é É, comprar, é fazer com que você tem, mas saber o porquê que você está fazendo isso, né? As lembranças, o olho no olho. Tem muitas pessoas que não tiveram isso e hoje têm dificuldade de olhar, né? de ver a importância mesmo. E tem dificuldade até de estar em uma família que tem esse hábito de fazer isso, né? Então, a gente vê que é algo não só palpável, assim, que você. Uma ação que você está fazendo, mas é algo que você vai carregar para a vida toda e vai realmente mudar a sua vida. O que eu entendi sobre a mesma com propósito e que veio por. Você poderia dizer que foi a pandemia e Deus te trouxe esse propósito, que esse propósito você já tinha, vamos dizer, adormecido, e É. a pandemia, pelo fato de ter parado, porque eu acho que não foi só você, né? Tem tanta gente que trouxe tantas coisas que nem ela sabia que ela tinha condições de fazer, Uhum, de executar, a habilidade, né, que ela verdade. tinha. E essa pandemia serviu para isso, para muitas pessoas, de olhar, né, para algumas situações e trazer essa memória igual da Uhum, infância, né, que talvez por algum tempo eu acho que você nem pensava nem nisso, pensava, e hoje verdade. você poder efetuar na sua casa e trouxe essa lembrança de sair do automático, né? Uhum, Porque hoje nós estamos muito no automático. A mulher verdade. especialmente, né? Porque a mulher que tem
Multifunções. Essa multifunções e também esse propósito, né, de gerar essa harmonia, trazer esse contato mais assim da família, né? Essa união, né? A mulher tá nesse meio de trazer essa ligação entre o filho com o esposo, o irmão com o irmão. É Então, verdade. assim, sair do automático, como nós vivemos muito, e a sociedade, né, a tecnologia, tudo tá fazendo isso conosco, né? É E verdade. o telefone em cima da mesa, e aquela coisa. Então, assim, foi daí que partiu a mesa com propósito, de você entender, houve um propósito nessa pandemia na minha vida? Demais. Às vezes, no começo, eu ficava até assim, com vergonha de falar. As pessoas falavam assim, ai, como é que foi a pandemia para você? E a primeira palavra que vinha na minha mente é assim, foi maravilhosa. E eu tinha medo de falar, porque teve sofrimento, é claro que Sim, teve dificuldades, igual eu fiquei sem trabalhar, então assim, na área financeira, né, e tudo, mas quando não tem jeito, você tem que dar outro jeito. Quando assim você não tem mais o controle, que você solta o controle mesmo, aí Deus vem e te mostra outra realidade que você nem imaginava. Igual quem diria que eu poderia falar assim, ah, eu não trabalho fora mais, eu trabalho em casa. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, porque eu sempre achava que eu tinha que estar trabalhando, que eu tinha que estar fazendo, que eu tenho que ajudar meu marido e tudo. Mas agora, quando eu estou dentro de casa, trabalhando também, eu continuo sim. trabalhando, né? Mas não da mesma maneira que antes, aquela Agora com um correria, propósito, com um né? propósito, É, é totalmente diferente. Mesmo que, igual, trabalhando com vendas e tudo, sim. é muito incerto, né? Às vezes você vende, às vezes você não vende, mas quando você tem o propósito, pode as coisas não estar acontecendo, mas continua acontecendo o seu Sim, propósito. é. E hoje eu vejo quão valor a gente tem nas mínimas coisas que a gente vai perdendo. Eu estou em casa, minha filha chega em casa da escola, eu olho para ela, eu vejo como está o semblante dela, eu pergunto o que que aconteceu. Quando eu chegasse do trabalho, se eu estivesse trabalhando fora, eu iria perguntar, mas eu não iria estar ali naquele momento, naquela hora, vendo como ela chegou, sabendo o que está acontecendo, quando está acontecendo verdadeiramente, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo, quando tem um propósito, muda todo o sentido. É, Muda todo o sentido. E a mesa na minha vida é muito mais do que assim. Às vezes a pessoa fala assim: ah, é só para tirar uma foto e postar. Não. Inclusive, na pandemia, eu tenho uma cliente amiga que eu não conheço ela pessoalmente ainda, mas assim, enche meu coração de lembrar que eu postava todos os dias, né? A mesa de manhã. E ela falava assim, Edilene, olha, na pandemia eu comecei a entrar em depressão. Eu comecei a ficar desesperada, eu fiquei sem saber o que fazer e eu sabia fazer crochê. E quando eu vi você postando as mesas e comecei a te seguir e tudo, eu vi que eu sabia fazer algo, eu podia fazer algo. uhum. E comecei a fazer de novo. Eu comecei a lembrar Uau, dos pontos e comecei a fazer. E todos os dias eu acordava, a primeira coisa que vinha na minha mente, vou lá ver se ela postou uma mesa. E ela começou a fazer, ela começou a vender. que legal. Então, assim, não foi só eu que descobri algo diferente em mim, que às vezes, igual você falou, estava adormecido, né? Mas que se você for parar para pensar, tava lá Sim, dentro, né? Mas não com essa intensidade, não tão intencional assim, né? Mas de ver os testemunhos, de ver que, assim, realmente tem situações que você para, mas que você vai descobrir uma Edilene, uma Raquel que você não é. conhece, capacidades que você não conhece. Então, a mesa é assim, se eu for falar de tudo mesmo que já mudou na minha vida, acho que o mais importante mesmo, assim, que eu posso dizer é mudou o meu olhar. Uau. Para tudo, para tudo. Porque às vezes as pessoas têm o céu, né, todos os dias para olhar, para admirar, e às vezes a pessoa não olha, porque está correndo demais, porque não tem tempo de nada. E hoje em dia a gente vê que cada vez mais, é para afastar da mesa, é para afastar do convívio de É, pai, mãe. Então são coisas assim que eu não quero perder. E eu tenho colhido frutos disso em mim, na minha família.
Então é algo assim que eu tenho que falar para todo mundo. Faz a Sim. mesa, começa hoje com o que você tem. Não tô falando que você não pode comprar, pode Sim. comprar. Especialmente da É, Edilene, por favor, gente, gente. compre dela. Mas assim, vale a pena, sabe? Vale a pena você ver que são mínimas coisas que você, se você fizer constantemente ali, você vai ver o resultado e você vai ver que faz sentido, não é uma moda, É. não é uma coisa que vai passar, daqui uns dias ninguém mais vai falar sobre mesa posta. É o E que eu acho que você ouviu muito, né? Eu acho que é o que as demais, pessoas falam também demais. quando a outra começa a fazer. Ah, isso é uma modinha que tá É, vai agora, daqui uns dias você passar. passa. E isso ao mesmo tempo entristece o nosso coração no sentido de unirmos, né? Entendermos que há um propósito. Porque eu acho que a gente pensa muito no que colocarmos. É. Tem pessoas que ficam, eu não tenho um jogo de prato bonito, eu não tenho um jogo de copo Não, bonito. e não só isso, tem gente, igual eu amo cozinhar, mas tem gente que não gosta, ou que não tem É, habilidade, ou que não tem vontade mesmo de aprender. Uma vez eu fiz um vídeo, eu saí, comprei comida, nem lembro assim exatamente o que que era, mas eu lembro que eu comprei a comida, cheguei e coloquei a mesa como se eu tivesse feito aquela sim. comida, né? Tirei da sacola, tirei daquela marmitinha e tudo. E não importa se você vai comprar, mas a maneira que você apresenta isso para sua família, É que diferente. é a mais importante, é a sua família, porque a gente até comentou, né? Às vezes a gente deixa a taça para quando chegar uma visita, É, o prato mais bonito e a sua família, né? Quanto a sua família é importante para você, como que você demonstra? Não é que a sua família não é importante, é, mas quanto você demonstra para sua família que ela realmente é importante. Cada um vai lá, pega a sua comida, um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para o celular, outro vai para a televisão. E a gente não tem aquele momento tão gostoso, igual eu lembro de tantas frases assim dos meus filhos. Ver o meu marido na cozinha, que às vezes, quando ele quer, né, ele faz. E é tão lindo esses momentos sim, e vão ficar na memória deles, vão ficar na minha memória também. Então, assim, não tem por que não fazer. é, É algo muito importante mesmo. E na palavra de Deus fala, né? Se eu não me engano, é em Isaías, que Deus tem tesouros escondidos. E muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, ai meu Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Às vezes o seu propósito é unir a sua família, é é, estar ali firmar a sua família. Igual achei lindo você falar que você faz o homeschooling, né? sim, E é um sacrifício. É um sacrifício você, assim, dedicar tanto tempo e tudo para um objetivo. E às vezes o propósito da gente é esse, é estar é, sacrificando, é estar colocando a mesa ali todos os dias. Às vezes acha assim, ninguém vai notar, nota. E é. se você fizer como se você estivesse fazendo para Jesus, não precisa ninguém notar. É, que nem esse é o nosso versículo do homeschooling esse ano, né? Que tudo que formos fazer, Como que se fosse para possamos você. fazer para o Senhor, né? Como se fosse para o Senhor e não para o homem. Então, porque há aquela preguiça de não fazer o escola, aquela coisa toda. E eu falo, gente, nós precisamos entender que o que vocês estão fazendo para Deus, não é para, né, para agradar a mãe, o pai e tal, é para o Senhor. E isso realmente tira um peso dos nossos ombros, né? E aquela cobrança também conosco mesmo. Tipo assim, porque eu tenho que fazer para mostrar para o outro. Aí a gente Uhum. sempre quer meio que subir os steps ou usar o que eu acho que eu tenho de muito bonito, né? E assim, eu acho interessante é quando você tem propósito, você faz com que tem. Uhum. Porque o seu Você não propósito foca no que você não tem, né? você fala, não, qual é o meu propósito? Seria legal se eu tivesse tudo arrumadinho, né, como muitas mulheres desejam, mas eu vou fazer com o que eu tenho e com o que eu posso também, É. porque o que importa é o que está ao redor. Eu gosto muito que meu marido, ele gosta muito de fazer essa oração, né? Os que se assentam à mesa. É mais importante do que até mesmo da comida É que está verdade. sobre a mesa, né? Porque pode ser um café que você vai tomar com alguém, mas o que importa é aqueles que estão ao seu redor, é aqueles que você está levando, né, com você. Então, eu aprendo muito isso, sabe? Quando eu comecei a fazer, e que eu sei que isso é o que a gente tem. Ai, mas eu não tenho um talher bonito, eu não tenho isso aqui. Aí eu comecei a fazer com que eu não tinha nem
vasilhas de pôr comida, porque a gente sempre teve o hábito de nos sentarmos à mesa, uma coisa que eu nunca abri mão. Não tinha isso quando era pequena, minha família, mas eu acho isso lindo, porque eu acho a mesa é o abrir do coração. Né? A mesa, você, da mesma forma... É a revelação ali, né? Isso, quando o seu filho ou sua filha fala algo, você consegue sentir o coração dela, porque você está olhando para ela, você consegue ter aquela percepção, né? Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui na minha casa, que mesmo que se terminou, não pode levantar da mesa. Que legal. Porque geralmente as crianças às vezes estão doidas para fazer alguma coisa, e elas já Come rápido para sair. Aí elas ficam, nossa, quando elas querem fazer alguma coisa, às vezes elas ficam, por que eu tenho que ficar, mãe? Porque nós estamos conversando, porque esse é o nosso momento e tal. Mas eu tento colocar isso, não pode sair da mesa, pelo menos enquanto todos terminam. Sabe? Ótimo. Então, porque... E você tá vendo que isso aí ensina também, cada um tem um momento. E você tem que ter paciência, você tem que esperar pelo outro. Hoje em dia, o que o mundo está ensinando e forçando a gente a ser? Sem paciência. Você vai ouvir uma mensagem, tem a velocidade para você acelerar. Eu sei que às vezes a gente recebe um áudio, sei lá, de 2 minutos. Mas cadê a paciência? Hoje a gente não tem paciência nem para escutar uma mensagem. Por que criaram aquela velocidade ali? E essa velocidade, às vezes a gente fala assim, eu não uso essa velocidade do WhatsApp, por exemplo. Mas você está correndo para fazer as coisas e sair, você não está dando aquela atenção. Às vezes o filho está chamando e você está... Peraí, tá vendo uma coisa? Tá, fala, pode falar. E você está ali prestando atenção no telefone. A gente não para e realmente olha e se dá totalmente aquele momento que você está vivendo. E a mesa é isso. Você fazendo isso, você está ensinando cada um o seu momento, esperar por cada um, saber que dividir também, né? Você está ali dividindo o pão, né? Seja lá o que for que vocês estão comendo, você está dividindo. Então, assim, ensina tanta coisa, tanto princípio, que não tem como não amar a mesa. Igual, às vezes eu fico assim, eu acho que eu vou, quando aperta um pouquinho financeiramente, né? Eu penso assim, eu vou parar, vou voltar a trabalhar. Na mesma hora vem uma aflição, assim, uma angústia no meu coração. Eu não consigo ficar sem isso mais. Eu não consigo ficar sem esses momentos mais, né? Em família, né? Em família, então é diferente. É claro que quando você não tem como, você tem que trabalhar. Não estou falando para ninguém parar de trabalhar, não, gente. Mas eu falo assim, tem como você viver isso trabalhando fora. Tem como é só você ser intencional mesmo e ser constante. Quando você coloca na sua mente assim, eu vou fazer como se fosse para Jesus, igual você falou, né, que é o versículo, fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. Então, é com o que a gente tem mesmo, com o que a gente tem. É verdade. Tipo, aquilo que você falou, quando eu sou intencional, né? Se você, que nem eu até estava conversando com uma amiga, que a gente também já fez um podcast da importância da mesa, sabe? E é você, pelo menos, separar um dia da semana. Tipo, pode ser quarta-feira? Todo mundo tá em casa quarta-feira? Coloque um dia. É domingo. Pra te falar a verdade, Raquel, tem um dia que lá em casa eu só tenho uma mesa. Lá em casa é bem pequenininho. E eu costuro nessa mesa. É a única mesa que tem lá em casa. Foi até meu marido que fez. E às vezes vai chegar um dia, por exemplo, que você vai chegar na minha casa, a mesa não vai estar posta, linda, maravilhosa. Vai estar lá cheia de tecido, cheia das minhas coisas, porque eu não tenho uma mesa específica para isso. Mas a intencionalidade vem disso. Eu estou trabalhando ali, eu estou fazendo, mas eu sei que depois que eu acabar, eu vou tirar, eu vou fazer aquele momento. Igual você falou, pode ser uma vez na semana, pode ser. Tem uma amiga minha também que ela faz todo domingo de manhã, um café da manhã. Ela colocou específico esse dia. E assim, vale a pena. Vale. Não precisa ser todos os dias, não precisa ser toda hora. Mas vale a pena você estipular um dia, você estipular esse objetivo, eu vou fazer. Seja como for, eu vou fazer. É totalmente diferente. E ser intencional, porque quando a gente dá prioridade às coisas, a gente faz. Nós fazemos, quando a gente quer, né? Quando a gente quer, a gente faz. E o interessante falando dos filhos, quando temos filhos, é entender que os nossos filhos
Gente, é tão pouco tempo para estarmos passa muito juntos, rápido. passa muito rápido e vai ficar só as lembranças, a Verdade. saudade. Então, é sermos intencionais, é o que nós estamos deixando de ser, né? Intencionais e esquecendo que é rápido. E isso passa tão rápido Passa esse muito tempo. rápido. E o que que eu tô gerando, né? Qual o propósito? Eu tô sendo intencional na vida do meu filho, na vida da minha família, né? Isso é bem diferente. Mas você começou e você também nem sabia costurar, né? Não, minha filha, essa aí já é uma história assim de superação Mas e o mesmo. propósito também, né? Por você ter um propósito. Eu acho que é porque como eu comecei a postar as coisas, as pessoas começaram a olhar e falavam assim: "Ah, eu não tenho isso assim, 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 você vende?" E eu falava: "Não, não vendo." Aí começou, às vezes eu comprava alguma coisa do Brasil, vinha, né, e tudo, mas aquela vontade de fazer, eu sempre Sim. gostei de coisas artesanais, eu sempre gostei de decoração, de festa, essas coisas assim, mas eu nunca tinha costurado. E eu lembro que logo quando eu cheguei aqui também, nos Estados Unidos, não sei se você lembra disso, antigamente usava muito umas blusas tipo veste, assim, que era só uma costura aqui, outra Ah, costura ela sim. soltinha, sabe? Tipo avental, né? Tipo um avental. E um dia eu peguei um tecido, né? Comprei um tecido, fui lá, cortei e fiz à mão mesmo. Só é um Uhum. quadradinho, né? Que você só costura assim. Eu lembro que uma amiga minha, até a Viviane, não sei por quê, eu acho que porque eu falei que eu tinha feito a blusa, Uhum. ela achou que eu costurava. Sem querer, ela já estava profetizando, né? Que eu ia costurar. Sim. E foi só isso, a única coisa que eu fiz para falar assim, ah, eu já costurei. Só isso, nada mais. E quando as pessoas começaram a perguntar, né, se eu tinha para vender e tudo, eu falei assim, gente, eu vou ter que aprender a costurar. E fui pedir meu marido uma máquina, foi até do Dia das Mães. Só que eu tinha medo. Ele até brinca comigo e fala assim: ah, essa máquina vai estragar aí sozinha, porque você não pega para poder aprender e tudo. E realmente a máquina ficou uns meses parada. Eu olhava para a máquina e falava: meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque realmente é algo muito Sim. novo que eu nunca tinha feito. E eu comecei a lembrar das histórias da minha avó, que bordava à mão, bordava a máquina também. Eu falava assim, não, gente, se a minha avó conseguiu, eu também vou conseguir. E fui vendo vídeos e tudo, e graças a Deus, hoje eu não tenho mais medo da máquina. Que bom. Consigo costurar, não sou uma expert, né? Claro, tô aprendendo ainda, mas assim, já faço minhas próprias peças, até trouxe para você. Ai, é verdade. Cadê minha peça, gente? Tem que Tá colocar ali. ali. Pega lá, Edilene, ó. Gente, enquanto isso eu quero mostrar a nossa patrocinador, a Dani. Dani Cheese Bread. Então, vocês, por favor, sigam ela lá. Também Uma delícia, encomendam. Já comeu? muito bom, E muito hoje bom. você vai levar também. Ai, que Então, bom. ó, dá lá o seu like e encomende também. Olha, gente, eu Aqui, ganhei. Olha que Raquel. coisa linda. Ai, meu Deus. E você manda desse jeito aqui pro Desse cliente? jeito, Olha que nessa lindo, caixinha gente. Eu assim. vou abrir aqui porque eu. Olha, esse aqui é como se fosse um MDF, né? Que a gente fala no Brasil. Não Sim, é o mesmo material, mas deu para adaptar aqui. Eu uso esse aqui para colocar a capinha de suplá que eu fiz para você. Você vai ver. deixa eu ver Tá aqui. difícil. É mais fácil assim. Eu. Nossa, e você acredita que eu já procurei isso aí para comprar? Eu Sério? nunca tinha achado. Por É. isso que quando você me mostrou, eu achei super inteligente da sua parte. É bem assim, é versátil mesmo para ficar mais fácil para tirar, para lavar. Às Sim. vezes suja só uma, você não vai ter que, né, E também lavar leve, tudo. né? É Não bem é levinho, bem levinho. levinho. Ai, olha, Rosinha, olha que coisa linda. Quer ver? Me dá uma que eu vou colocar aqui pra você ver como que é. Você já viu, Raquel, capinha assim? Já vi dessa, aham. Eu Aí, tá tenho umas. vendo? Eu tava precisando desse negócio aí, mas não tinha dessa cor. Eu não tinha dessa cor. Ai, que bom. Rosinha, eu não tinha. Já E eu estou pronta faço para a também. primavera. Olha, olha que lindo isso aqui também, ó. E você que faz Eu que tudo. faço também. Olha, gente. Deixa eu colocar aqui pra você ver como que fica. Deixa eu pegar esse aqui que já tá prontinho. Olha que Aí fica lindo. bem prático, tá vendo? Aí se você Sim, usar, sujou, só lindo. tirar. Não é Eu lindo? gostei muito do material e levinho, É gente, bem eu amei. levinho. Amei. O que eu percebo, Edilene, e que a gente pode trazer para as nossas mulheres aí, é que realmente você começou num lugar certo, sendo
intencional e teve um propósito dentro da sua casa. Porque hoje o que nós vemos muito é as mulheres querendo ser fora e não dentro. É. E E outra você coisa começou também, dentro da Raquel, sua eu acho casa. assim, Olha que lindo. dentro da nossa casa, a gente tem que dar o melhor mesmo. E hoje em dia, o celular Vai, vai tirando nossa atenção. E querendo ou não, não tem como falar, eu não fico no celular. Todo mundo fica. chega uma hora que fica assim. Então, acho que a mesa recupera esse, sabe, esse olhar, olho no olho, essa conversa mesmo ali, aquele momento. Às vezes, igual você falou, é um cafezinho que você vai tomar, mas daquele minutinho ali, daqueles 10 minutinhos que você está ali tomando seu cafezinho, vai ter algo precioso ali, Vai, sabe? vai. Vai ter aquele momento ali que vai ficar para sempre. E tem coisas que às vezes nós fazemos que achamos que o outro não vai ter, não vai Valorizar. valorizar ou vai ver. Mas às vezes, só de você ter colocado aquela florzinha ou isso aqui, aí ele comenta, você fala, nossa, que, tipo assim, marcou, É chamou a verdade. atenção. Mas assim, o que eu achei lindo e eu quero trazer assim a consciência para nossas meninas é que precisamos ser intencional e ter propósito começando dentro da nossa casa. Você começou no lugar certo com os seus filhos, com a sua casa, com seu marido, e aí depois você foi para fora. Depois você Verdade. entendeu a importância de levar isso para outras famílias, e os testemunhos com certeza foram aqueles que foram te encorajando dia após dia a continuar, É né? Porque tem verdade. dia que você deve acordou desanimada, não querendo continuar pelos desafios, né? Mas o que quando a gente tem propósito e começamos o propósito no lugar certo, Deus se encarga dos É. detalhes. Tem muita gente que pensa assim, ah, eu vou primeiro fazer uma pesquisa para saber qual que é o meu propósito. E eu sempre falo assim que o propósito ele te encontra no caminho. Vai, não É, para. Não para. Às vezes você está fazendo uma coisa que daqui a alguns anos você vai falar assim, olha, eu nem imaginei que eu ia fazer isso. Foi o que sim, aconteceu comigo. Eu não imaginava que eu ia, né, ter a mesa com propósito, mas ela me encontrou. sim. Entendeu? Igual a Bíblia, um livro que, né, graças a Deus eu nasci em um lar cristão. Então eu sempre tive acesso à Bíblia, mas a mesa me encontrou. Quantas vezes eu já poderia ter lido, né, sobre a mesa na Bíblia, mas dessa maneira, né, dessa visão, foi agora. Então, assim, como a gente tem internet, como a gente tem tantos meios de comunicação, a gente tem que falar sobre isso, Sim. tem que falar, mais pessoas têm que ver, enxergar essa importância, porque é muito precioso. E eu acredito muito que é o que Deus está fazendo com as mulheres e levantando mulheres com propósito para trazer outras, sabe? Para onde mesmo importa, para dentro da sua casa, para com seus filhos, para com seu esposo, porque dentro do lar começa tudo, né? A gente quer ser tanto lá fora, fazer acontecer e buscamos admiração inconsciente às vezes do outro, mas esquecemos quem é o mais importante, quem está comigo nas minhas batalhas, nas minhas lutas, no meu choro, É verdade. quem realmente me conhece, quem realmente sabe quem é a Raquel, quem realmente sabe quem é a Edilene, é os que É convivem, verdade. né, conosco. Então, que nós possamos trazer, levar o melhor, né, trazer para dentro da nossa casa e ser intencional. Edilene, eu E uma amei. coisa que eu queria falar também, Raquel, que você está falando aí, eu lembrei, eu falei assim, ah, eu vou ter que falar sobre isso. Fala. É, por muitos anos, eu desejei muito ter a família que eu tenho hoje, né? Eu tenho Sim. 2 filhos e tudo, Uau. mas por 10 anos, essa família foi, assim, algo muito distante para mim. Eu tive um filho, eu tive uma gravidez perfeita, tive um filho, e era menino, né? O nome dele era Lucas. E ele passou da hora de nascer, isso foi no Brasil, no ano de 99. E infelizmente ele veio a falecer, ficou vivo algumas horinhas só e faleceu. Então, o que que acontece? Eu fiquei 10 anos da minha vida assim, chorando mesmo e questionando, né, por que que isso aconteceu e para quê, e assim, imaginando, será que algum dia eu vou ter filho? Eu não tinha nenhum problema, meu marido também não tinha, mas a gente ficou assim com muito medo de acontecer novamente. É um Sim. trauma muito grande. Você ouvir o chorinho e depois saber que não tem mais. Uau. E eu lembro que
Várias vezes eu chorava e eu pedia uma família e eu imaginava esses momentos. Quando a gente vai casar ou quando a gente está Sim. namorando, a gente sempre imagina esses momentos, né? É. Seja uma viagem, seja na mesa, ou na sala. Você Uhum. visualiza isso na sua mente, né? Esses momentos. E por 10 anos eu não tive esses momentos, porque eu achava assim, ai, eu não vou ter filho, alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer. E a gente ficou com medo realmente de tentar, né, novamente. E eu fiquei grávida da Débora, né, que é a minha mais velha. Então, assim, quando a Débora veio, depois de 10 anos, a gente ficou assim tão maravilhado, tão Uhum. satisfeito. Tá ótimo, Jesus, obrigado por ter um filho. E a gente ficou satisfeito e estava tudo bem. A gente tem a nossa família, né? E só que depois de 8 anos, a Débora começou a falar: Mãe, eu quero um irmão. Eu quero um irmão. E ela pediu muito e a gente, vamos tentar. E a gente teve esse irmão para ela, Que né? O Davi lindo. Luca. Então, assim, às vezes as pessoas que podem estar assistindo a gente falar sobre a mesa vai pensar assim: eu não tenho nem família ainda, eu sou sozinha, ou eu quero ter filho e não posso ter. Sim. Mas a presença de Jesus na mesa é tão grande que ela vai preenchendo certos vazios que você tem. E assim, mesmo que às vezes você pode pensar e tá longe esse momento de ter a sua família, se você começar hoje você tem essa informação, hoje você está vendo como a mesa é importante, você faz para você, Jesus, que quando a sua família vier, quando você tiver a sua família, você vai viver tudo, todos esses tesouros, É né, que Deus tem verdade. preparado através da família, através da mesa. Então, assim, mesmo que as pessoas podem estar passando por uma dificuldade, a falta de alguma coisa, vai para a mesa. Vai para a mesa porque ali você vai ser curada de muitas Amém. coisas, de às vezes sonhos que você tem, que você já se esqueceu, coisas que você pode fazer, que você nem sabe que você pode fazer. Então, assim, é realmente um presente. Uau. Presente é ter você aqui, coisa linda isso. E eu senti muito ministrada com essa palavra. Amém, E Raquel. eu sinto que realmente Deus está me chamando para a mesa com Ele. Amém. Porque o que eu achei lindo, que eu já vi também, mas eu na realidade nunca fiz. Eu e Só para Jesus. você? É, eu e Jesus, sabe? Mas assim, no sentido da consciência. Eu já fiz, tipo assim, de colocar o suplar, alguma coisinha assim, mas não de ter essa consciência, porque eu acho que nós temos que ter a consciência. Convidar realmente Jesus. Porque às vezes nós fazemos algumas coisas, mas não somos intencionais e não Verdade. entendemos o propósito. Mas eu achei muito lindo isso. É convidar Jesus para essa Convidar. mesa com você, Uhum. sabe? É gostoso quando você tá ali com a sua família, igual eu tenho minha família, e se alegrar. Mas às vezes a gente, ao assentar-se à mesa, nós esquecemos de convidar Jesus para estar Sim. conosco e de falar, Senhor, isso aqui é para eu e você. E é tão engraçado que quando você tem essa intencionalidade assim bem clara de convidar Jesus, até o que você vai falar na mesa muda. É, Porque a gente vai fazendo tudo automático, mesmo que você tenha, né, todo mundo ali na mesa, mas quando você para e lembra que você fez aquilo e que Jesus foi o primeiro convidado, até o que você vai falar vai ser diferente. uau, Não tem que como benção. ser do mesmo jeito, né? É, isso é verdade. Gente, eu estou precisando de ter esse tempo com Jesus à mesa e irei preparar a minha mesa com Jesus. Isso é lindo. Amém. Obrigada, Edilene. Foi um Eu que prazer. agradeço, Eu fui muito Raquel. edificada e abençoada. Espero que você também, aí em casa, também tenha sido abençoada e edificada com a vida da Edilene. E lembre-se, se você ainda não tem a sua família, como essa linda mensagem que ela deixou, prepare a mesa para e convide Jesus para sentar-se junto ali com você, que é a melhor coisa, né? E eu irei Amém. experimentar isso aí porque é preciso ser intencional. É. Obrigada. Obrigada a você, Raquel. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é outro presente, né? É poder falar Sim, dessas bênçãos, né? Contar as bênçãos através da mesa. Fiquei é. muito feliz de participar. Muito Ai, eu que obrigada. agradeço. Vamos ficando por aqui mais um episódio do nosso Podfly. Eu amei, fui muito edificada. Espero que você também novamente. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.